Se você chegou até nesse vídeo, com certeza você é uma pessoa muito especial. Está num processo incrível de transformação. Iniciou a sua jornada de autoconhecimento. E você quer mostrar esse mundo maravilhoso, esse mundo novo que se abriu na tua cabeça para as pessoas à sua volta e elas não entendem nada. E parece que te olham da mesma maneira, não entendendo que você mudou ou está mudando. E isso está te deixando chateado? Se você não passou por isso ainda, com certeza vai passar. Isso faz parte do processo. É importante que você saiba que elas estão falando muito mais sobre elas do que sobre você. Então fica no vídeo, porque com certeza isso vai trazer respostas e também vai te dar clareza para a sua jornada de autoconhecimento. Então bora pro vídeo. Antes de começar mais esse vídeo, muito prazer, meu nome é Rafael Malta e aqui é um canal de autoconhecimento para pessoas que estão iniciando essa jornada, que já estão nessa jornada, para a gente poder crescer junto, que é muito importante, né? A gente encontrar pessoas que a gente entende o que elas estão falando e a gente aprende com elas. Fechou? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir nos vídeos, comenta, isso ajuda e contribui muito para o crescimento desse canal. Fechou? Quando eu iniciei essa jornada de autoconhecimento, eu comecei a entender tantas informações incríveis e eu vi que dava para mudar tanta coisa na minha vida e não tem como a gente não querer falar para as pessoas, né? A gente encontrar com pessoas e querer falar. Só que antes eu percebia, no meu ponto de vista, elas não estavam validando o que eu estava falando. Mas com o tempo eu fui criando maturidade e estudando também e eu entendi que elas não enxergam a mudança. Pelo seguinte, você entende que a mudança é de dentro para fora? Quando você muda, quando você começa a buscar conhecimento, não tem como você não se transformar. Porque os conhecimentos, quando a gente começa a buscar, e mais, é porque algo aqui dentro mudou. Entende? E aí o seu comportamento vai mudar sutilmente, devagar, mas entenda que a única coisa que mudou foi você. Lá dentro de você. O seu mundo aqui fora, as pessoas não entendem isso. Elas carregam uma alta imagem de você. E é com isso que elas se comunicam. Entenda isso, que isso com certeza vai aliviar, né, o peso que isso volta para você. Porque vamos ser sinceros, a gente está em busca de ser amado. Essa é a grande verdade. Todo mundo quer ser amado, quer ser acolhido. E quando você começa a buscar novos conhecimentos, você quer falar desses conhecimentos. Isso aconteceu comigo, porque eu não tinha tanta coisa para dividir com as pessoas e quando eu comecei a buscar esses conhecimentos, eu vi o quanto era incrível para a vida delas também, então eu queria falar. Entende? Mas entenda que elas têm uma autoimagem sua gravada na cabeça delas. Então, a mente delas sempre vai interagir com a imagem que elas têm de você, primeiramente. Imagina um cinema. Tem a tela, a gente olha para a tela, mas tem um projetor jogando a imagem lá para a tela. É assim que funciona tudo aqui nesse universo. E quando você muda, aquela imagem que elas estão vendo, tem um projetor, tem uma imagem gravada do seu comportamento, de tudo que foi vivido com você, tudo que foi gravado, tudo que vocês viveram em determinados momentos, entende? Tudo que ela escutou de você, tudo que ela falou de você, ela reflete essa imagem, entende? Então, para mudar essa imagem, tem que mudar dentro dela. E você sabe que não existe nada de imediato, né? Nenhuma mudança vai gerar uma transformação imediata, entende? E isso no começo, para a gente que está buscando autoconhecimento, está mexendo um pouco com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é muito sofrido. Eu admito que foi comigo também, muito sofrido, porque eu queria que as pessoas me vissem diferente. Porque eu estava querendo ser uma pessoa melhor de fato. Antes da minha mudança, eu era uma pessoa que só queria curtir a vida, né? Eu nunca tinha lido um livro na vida, nunca tinha buscado um conhecimento sequer, tinha muitos problemas de saúde, gostava de muitos jogos. Minha vida era divertir, trabalhar e divertir é uma vida normal, né? Fazia algumas coisinhas erradas, né? Quem não faz. Só que, querendo essas coisas que eu fazia errado, eu gravava uma imagem minha, né? E de repente, eu surjo falando coisas que eu não falava antes, fazendo coisas que eu não fazia antes. É natural, não é? As pessoas estranhar isso. Mas, com o tempo, estudando, e o bom do autoconhecimento é isso. Você vai entender que tudo que você passa é importante. Porque as ferramentas que precisamos, ela vem na jornada. Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente quer algo incrível, que transforma, que muda tudo, né? Parece que a gente quer superos poderes. E não é assim que acontece. É uma jornada e na jornada a gente vai ganhando munição, ferramentas para algum momento você realmente poder contribuir, se você quiser, com a jornada de mais pessoas. Então passar por tudo isso, por toda essa dor é muito importante. O universo não vai tirar isso de você. Então doeu muito em mim, eu sofri, chorei muito,
porque eu tinha as crenças de rejeição e abandono, e quando o externo estimula isso, dói muito aqui dentro. Então eu chorei muito por isso, porque as pessoas não viam, não validavam, né? Não queriam saber o que estava acontecendo, e eu não entendia, eu levava isso só para o pessoal. E com o tempo eu fui entendendo o comportamento, por que elas se comportam assim. Foi aí que eu entendi que elas interagem com essa autoimagem que a gente tem. Isso tem que ser transformado com o tempo, é sutil, é com o tempo. Porque é uma soma de novas atitudes, de novos comportamentos. Só que por não saber disso, a gente se afasta de todo mundo, né? A gente se desconecta das pessoas, não aceitam muito o que elas fazem com a gente. Só que elas também têm outra percepção, elas entendem que a gente está se afastando delas, que a gente não está aceitando elas. Então, vira uma bagunça no ambiente, de fato. É meio que tem uma crença sobre você dentro de cada pessoa que você conhece. Elas já têm algo gravado de você, entende? O que elas acham de você, tudo sobre você já está gravado na mente delas. E quando a gente começa a buscar a transformação e entender sobre crenças, você já deve ter passado por esse conhecimento, você sabe que essas crenças dentro de você, que muitas vezes já estão muito cristalizadas, é só com o tempo que a gente vai conseguindo reprogramar essas crenças, vai mudar tudo o que acontece aqui do lado de fora. E é com o tempo mesmo, e eu que o diga. 4 anos já, meu Deus do céu, é só com o tempo. Mas isso não acontece só com a gente. Eu demorei a entender que isso acontece dentro delas também. Essas crenças vão mudando, até que elas entendem que você realmente se transformou, você mudou. Só que a gente perde a paciência, né? A gente não entende isso. E muitas vezes julgamos elas e queremos que elas nos aceitem, queremos que ela veja coisas que elas não estão vendo e queremos que ela viva coisas que elas não estão vivendo, entende? O tanto que a gente sofre sem precisar sofrer, as nossas conclusões muitas vezes precipitadas, né? Mas também faz parte da ignorância, né? De não entender o processo. Eu aprendi uma coisa essa semana que eu achei incrível e eu vou colocar isso sempre nas minhas falas, você vai escutar eu falando isso mais vezes. Esse universo existe meias verdades. O que você fala é uma meia verdade, o que eu falo é uma meia verdade. Por quê? É a verdade que a gente tem a percepção de enxergar. A verdade ela é muito ampla, ela é infinita. Existem muitas verdades, só que a gente enxerga pequenas verdades, pequenas frações da verdade. Então por isso são meias verdades. O que eu estou trazendo aqui é o que eu tenho percepção de enxergar. Pode ser uma meia verdade, pode ser que eu venha mais para frente e fale, nossa, é mais isso, mais isso, mais isso. Mas é muito incrível quando você entende que existem muitas verdades, que uma compõe a outra, que não existe uma verdade só. Não fixe numa verdade central, é isso, rígido, não, é isso aqui. Isso atrapalha a tua jornada de crescimento. Eu diria que é muito importante você manter, né, o seu comportamento, porque você sabe, a zoeira vai vir, é normal, né? Você muda o padrão de comportamento, começa a falar outras coisas, a zoeira vai vir. E a primeira coisa que vai acontecer, as pessoas estranham tanto e vai começar a dizer: Ih, isso aí é fogo de palha. Ixi, isso aí daqui a pouco passa. Pau que nasce torto, morre torto. Tem várias piadas, né? Vai vir, você vai precisar manter a calma. Eu admito que eu sofri muito. Eu escutei até que eu tava fazendo um personagem, né? Que eu tava criando um personagem, meio que uma dupla personalidade. Mas no começo eu fiquei chateado, fiquei nervoso, controlei meu nervosismo, né? Por muitas vezes eu chorei, né? Por muitas vezes fiquei muito tempo triste, mas foi importante, lembra que eu te falei, o processo é importante porque ele traz as ferramentas, então se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não estaria fazendo esse vídeo para te auxiliar, entendeu? E manter a calma quando essas zoeiras, essas brincadeiras chegar, ou também até na maldade, se chegar, entenda que as pessoas falam muito mais sobre elas do que sobre você. Pelo seguinte, isso quer dizer, esse comportamento vem de pessoas que têm a dificuldade de mudança, não aceitam muita mudança. É um ego muito fortalecido, entende? E rejeita comportamentos novos. Então, ela vai falar sobre você, mas é muito mais sobre ela, entende? Então, pessoas que falaram mal de você com maldade, é muito mais sobre isso. Então, ela tem dificuldade de mudança, entendeu? Então, por isso ela falou. E tem pessoas que falam diferente, já percebeu? Tem pessoas que falam, nossa, se ele estiver bem, que bom, né? Que mantenha. Porque essas pessoas já têm mais facilidade a uma mudança. Elas estão mostrando naquele comportamento que elas estão muito mais suscetíveis a uma mudança. Então, até você mesmo, eu estou falando de você acontecer com você, mas quantas vezes você julgou comportamentos de outras pessoas? Então, isso diz muito sobre a pessoa. Então, analise quando você vê uma pessoa falando de outra. Se ela não está aceitando a mudança da outra pessoa, por mais que ela não acredite, que é natural não acreditar,
Mas por que que ela não aceita, que ela rejeita essa mudança? É muito mais sobre ela, entende? Você pode ter certeza que essa pessoa, para mudar o comportamento dela, é bem complicado, precisa de muita dor, infelizmente. Hoje, a única coisa que não segura a transformação é o sofrimento, é a dor, né? Por isso que acontece tantas coisas na nossa vida. É como uma resistência de chuveiro. Para o chuveiro, essa resistência estourar, ela queimar, precisa esquentar muito o chuveiro, muito mesmo. A alta temperatura ela não aguenta, né? E ela estoura. Mesma coisa. Quando começa a doer muito na gente, a gente vai buscar, mas a maioria das pessoas, ela busca, a hora que ameniza, ela volta para a vida dela normal, aí ela dói de novo, ela busca, ameniza, ela volta para a vida normal. Uma coisa que diferenciou muito o meu processo é porque eu não parei, por mais que não doía, por mais que diminuía, eu não parei. Fala a verdade, eu passei por tantos processos, um atrás do outro, que eu acho que não deu nem tempo de pensar em parar. Mas eu queria me alimentar todos os dias, todos os dias, todos os dias de mais informação, porque eu sei que voltar não é o bom caminho. E quando você busca informação, você já olhou, uma vez visto, não tem como desver. E aí a sua responsabilidade aumenta e você vai ter que agir com congruência com relação àquela informação que você teve, que muitas pessoas não têm, entende? E aí você volta a fazer os velhos hábitos, você se prejudica com isso. Inclusive tem uma frase de Freud que fala assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo, entendeu? Então, a gente vai ter muita certeza, muito mais sobre o outro do que a gente, tá? Às vezes você julga outras pessoas e fala, não, mas não tem lógica. Eu sei isso aí que eu tô falando, não tem lógica. É porque tá no nível muito inconsciente, entendeu? Tem algum padrão de comportamento, alguma sombra sua lá arquivada, armazenada, alguma coisa bem ruim da sua personalidade que você esconde, por medo, né, do que aquilo te gerou em algum momento, ou por você viu alguém fazendo, enfim, isso vai gravando lá no teu inconsciente. Então, você quer entender quem é você? Olha o que você vê nas pessoas. O que te machuca nas pessoas, o que te incomoda nas pessoas, o que te irrita nas pessoas. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre você, entender o que você precisa mudar, o que precisa curar em você, qual que é o caminho que você precisa buscar. Isso aí gera muita transformação e é uma das melhores formas da gente se conhecer. Pega essa visão aí. E uma coisa que acontece também no caminho, e é fato, tá? Quando a gente começa a buscar muita iluminação, nós somos feitos de um campo energético, tá? Esse campo vai aumentando, ele vai se expandindo. E é natural a gente afastar algumas pessoas que não estão querendo entender desses assuntos. Porque isso também que eu vou te falar aqui é libertador, tá? Não mudamos as pessoas com palavras, tá? Não é as palavras que mudam o teu ambiente. As pessoas sentem uma energia. Essa energia carrega uma informação. E isso em conexão com elas, no campo energético delas, em algum momento gera um tipo de atitude. Uma nova atitude. Querer buscar um novo conhecimento, ter uma nova curiosidade, fazer uma nova pergunta. Só porque você buscou transformação e está conectando no seu campo. Entende? Na história de Jesus Cristo, eles falam que só a presença dele curava. É por conta disso. A própria energia dele curava. Entende? Outros apóstolos também curavam só com a sua presença. Então, essa energia que nos envolve, ela tem um poder gigantesco de transformação. Então, por isso ela tem que ser alimentada. Muita coisa vai mudando no teu ambiente, sem você falar um A. Então, entenda isso, põe isso na tua cabeça. Não precisa ficar falando beabá aí da iluminação, do autoconhecimento. Não fale, não perca tempo. Só continue no caminho, não pare, porque vai causar impacto em muitas gerações da sua família, então continua, é muito importante, viu? E é natural também a gente ficar sozinho nesse processo, tá? Porque até entender tudo isso, a gente vai viver tudo isso, porque eu tô te trazendo informação, mas viver é você que vai viver. Então é natural ficar sozinho também, tá? A gente quer ficar sozinho, a gente gosta de ficar sozinho, porque a gente tá se conhecendo, né? A gente tá entendendo o nosso verdadeiro eu, os nossos verdadeiros sentimentos. É importante nessa busca, nessa jornada. Então também temos que respeitar esses desejos de ficar sozinho. As pessoas às vezes não vão aceitar muito, né? Vão falar nas costas, mas é normal, porque elas não estão vivendo o que você está vivendo. Então entenda que esse processo vai acabar. Uma hora você já vai querer companhia. Mas quando você estiver sozinho, aproveita a sua companhia. Porque é sobre isso também. Para você amar as outras pessoas, você vai precisar se amar. Para você conhecer de fato as outras pessoas, entender como conhecer elas, você vai precisar se conhecer, entendeu? Então esse processo é inevitável, vai acontecer e é importante você tirar proveito, né? Porque nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo vai acontecer de acordo com a tua vontade, o teu querer dessa jornada. Então, gente, chegando no fim de mais um vídeo, eu tiro como conclusão tudo que foi falado aqui que o que mais importa
na jornada é a constância, você se manter. Independente da dor que você esteja vivendo, tá? Da dificuldade que você esteja passando, continua. Porque tudo que você busca está no caminho, né? A gente entende que a iluminação, o autoconhecimento é o final, e não é o final, é um meio, entende? É um meio de nós entendermos o que estamos fazendo aqui, o nosso propósito, realmente o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, o que a gente veio para fazer, entende? Entender que existem infinitas informações aqui, e tudo para nos auxiliar nessa busca, né, nessa jornada, que ela não acaba. Existe morte só para o corpo, não existe morte para a nossa alma, tá? Então, aproveite de fato essa estadia aqui e se conheça mesmo, não pare o seu processo, tá? É muito importante. Você que está buscando autoconhecimento e está aqui nesse vídeo, muito bom você se conectar com mais pessoas, tá? Se conecte, caminhar sozinho, a jornada fica muito dura, muito pesada. Eu que o digo, viu? Eu tinha poucas pessoas para conversar e ainda venho conhecendo mais pessoas. E é muito importante, isso nos fortalece. E se você não sabe o que eu estou falando, ou entendeu poucas coisas, ou nem sabe o que é autoconhecimento, eu fiz um e-book, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link, para auxiliar pessoas que têm a vontade de se conhecer de fato. E não sabe como começar, o que deve fazer, o que eu não devo fazer, quais dificuldades eu vou encontrar no caminho, então esse e-book é para você. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais esse vídeo. Curta aí, né? Comenta. Faz um comentário aí se você chegou até no final, o que você acha, faz sentido, não faz, isso vai ajudar muito. Se inscreve no canal pra gente caminhar junto, né, em busca da nossa iluminação, da nossa transformação, do nosso conhecimento. Fechou? Muito obrigado.